Boa tarde, pessoal. Na gravação de hoje, nós vamos discutir e conhecer um pouquinho sobre o romantismo em prosa. Então, ao falar em romantismo em prosa, nós vamos ver os tipos de romance que existiram dentro, do período literário considerado romantismo, certo? Para isso, eu preparei aqui um material para vocês, para a gente ver um pouquinho do que foi esse romantismo em prosa, certo? O romantismo em prosa, na verdade, ele não diz respeito apenas ao romance urbano. Existem alguns tipos de romance, e esses tipos de romance vão sendo caracterizados pelos costumes da época, pelas intenções que cada autor tinha a escrever os seus romances, certo? Então, a começar pelo romance urbano, esse romance urbano ele também é conhecido como romance de costumes. E aí o que era que se discutia nesse romance urbano? Discutia-se o retrato da vida e o retrato da corte, digamos assim, o retrato da burguesia. Se discutia como aquelas pessoas viviam, os costumes daquela época. Dentro ainda desse romance urbano, uma característica bem marcante é que havia a preservação de algumas características que marcavam uma exportação de uma literatura estrangeira, uma herança estrangeira, uma herança europeia ainda na literatura. Então há ainda alguns vestígios dessa herança cultural vinda de fora. E o que era que os autores falavam, propriamente dito, nesse tipo de romance urbano, né? Primeiramente, os autores falavam sobre os amores idealizados, que é o básico quando a gente pensa em romantismo. Mas também, eles passam a introduzir, a discutir alguns elementos nacionalistas. É onde a gente começa a identificar os elementos nacional que marcam aquela época, né? E que elementos são esses? Como eu falei agora há pouco, a própria vida na corte, né? E também os costumes dos burgueses da época, a imagem do brasileiro da época, o burguês brasileiro daquela época. Então, o romance urbano tinha aí como característica principal esses três elementos, esses dois elementos, digamos assim. A gente tem também ainda a gente encontra, na verdade, um projeto literário dos romances urbanos. O que foi esse projeto, né? Mais atrás eu falei sobre uma representação dos costumes da elite brasileira. Então, o projeto literário dos romances urbanos está amparado em três tópicos principais, né? Que é a representação dos costumes da elite brasileira daquela época, a divulgação de valores morais, né? E aí, quando a gente percebe essa divulgação dos valores morais, dá para perceber também um caráter pedagógico, um caráter educativo dessas obras, em que se dava lições de vida, mostrava aquilo que se devia ter enquanto caráter, o que não devia fazer também. Então a gente tinha aí uma pedagogia que cada autor, digamos assim, distribuía em suas obras. E mais especificamente, essa visão pedagógica ela era atribuída à imagem feminina. Então, elas eram consideradas as heroínas do romance, né? E, na verdade, essas heroínas se tornavam modelo de mãe e de esposa. É um estereótipo que era muito marcado antigamente. Até hoje, a gente aí identifica muito esse estereótipo, né? Da mulher de verdade, a mãe de verdade, a esposa de verdade. Mas a gente sabe que no presente também a gente já tem uma nova visão feminina também. Porém, na época, elas eram consideradas heroínas por conseguirem dar conta dos seus afazeres, tanto de esposa como também suas tarefas de mãe. Além disso, o terceiro pilar nesse projeto literário, a gente tem a consolidação de identidade nacional. Identidade nacional essa que é intensificada a partir de personagens. Cada personagem é eleito pelos autores brasileiros, marcava um pouco dessa identidade nacional brasileira. A gente tem também ainda, dentro desse projeto literário, na verdade, identificava-se uma linguagem específica nesse romance urbano. E que linguagem específica é essa?
era muito comum que os autores, na época do romance urbano, tentassem estabelecer um diálogo com o leitor. Então, da mesma forma que era frequente o narrador, que muitas vezes era o próprio autor, estabelecer esse diálogo específico. Com quem? Seja com um amigo, seja com algum parente. Né? E muitas vezes esse parente, esse amigo, ele era espelhado no próprio leitor. Então nós, enquanto leitores, ao lermos uma obra do romance urbano, a gente se sentia um pouco parte daquele texto, a gente se sentia dialogando verdadeiramente com o narrador ou com o autor. E é aí que a gente consegue identificar essa característica do entrelaçamento entre a realidade e a ficção. Porque, apesar de tratar desses romances serem ficcionais, a maioria deles tratava uma realidade daquela época. Apesar dos personagens serem fictícios, na maioria das vezes, eles representavam a figura do brasileiro, eles representavam a figura da mulher brasileira naquela época. Então, é aí que a gente encontra, né, a comunhão entre ficção e realidade. A gente tem enquanto obras, né, a obra que marcou o romance urbano em 1844 foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, certo? Essa obra até hoje ela é consagrada na literatura brasileira e Carolina, né, que é a personagem, ela foi a primeira heroína romanesca autenticamente brasileira, porque as características que ela trazia eram literalmente da mulher brasileira, daquela que vivia neste lugar, aquela mulher que se colocava diante de um projeto nacional, né? Então, tirando por esta primeira obra, a gente consegue perceber que a classe social média que era tida nos personagens dos romances urbanos eram jovens, né? E, além disso, a linguagem era simples. O que significa uma linguagem simples? Aquela linguagem que pudesse ser acessível a todas as pessoas para a leitura. Na maioria das vezes, né, assim como em A Moreninha, havia trama de amor e mistério. As mulheres geralmente tinham esse tom misterioso também, e a própria trama trazia um pouco desse mistério para causar esse entusiasmo no leitor. Ainda falando sobre as obras do romantismo, a gente tem outros autores, né, mais especificamente, que trabalhavam também com outros tipos de romance, mas também com romance urbano. José de Alencar foi um outro autor que trabalhou também com romance urbano, mas a obra de José de Alencar era dividida em romances históricos, né? Como vocês podem ver aí, a Guerra dos Mascates, as Minas de Prata. E aí o romance histórico é um romance semelhante ao romance urbano, porém que trazia, né, memórias de uma outra época, também de uma sociedade brasileira. Sendo que há algumas diferenças entre esses dois tipos de romance que ao longo das aulas a gente vai identificar. Um outro tipo de romance, depois do romance urbano e do romance histórico, que a gente não discutiu ainda, é o romance indianista. Esse romance indianista, como o próprio nome diz, né, vai recuperar um projeto literário que fornece ao estudante, fornece ao leitor um passado histórico reconstituído. Como assim? Esse passado histórico a partir do nativo, do povo nativo brasileiro, que era o índio. Quando os portugueses chegaram aqui, os primeiros povos que encontraram foram os índios, e aí esse passado foi sendo reinventado a partir de outros personagens. Personagens inspirados em índios, personagens indígenas, mas que traziam mensagens diferentes, não só do homem ingênuo, que era considerado índio no princípio, né? Então a gente tem o Guarani, que foi quem principiou esse romance indianista em 1857, né? Na obra, esse processo de colonização ele já está bastante adiantado. A gente tem também a obra Ubirajara, que também aborda um romance que trata de índio, aborda um momento que antecede a ocupação das terras conquistadas, então a gente já tem uma visão de índio diferente do Guarani.
E a gente tem Iracema, que é o grande marco do romance indianista, né? Que foi o período inicial das terras conquistadas. E em Iracema, o que a gente percebe na trama principal é a união entre uma índia e um homem branco, que no caso seria o nobre, o colonizador. E aí eles viveram um grande romance e é uma trama com bastante entusiasmo para quem tiver interesse em ler. Além disso, dos romances indianistas, a gente tem dentro do Guarani um modelo indígena importado, né? O que significa isso? Se projetar ali algumas relações de suzerania e de vassalagem, aí vocês recuperam alguns conhecimentos da história, e também os ideais burgueses, né? Dentro do próprio Guarani, que trata do índio, essa questão do ideal burguês. Então trata da cortesia, da bravura, humildade, heroísmo e amor sem limites, tudo isso relacionado ao índio, porém já fazendo uma relação com romance urbano também. Quando a gente fala aí nessa questão da cortesia, do amor sem limites, a gente tem aí um entrelaçamento entre os tipos de romance. Voltando a Iracema também, ela é uma lenda, né, que apresenta a fundação do estado do Ceará, e ao mesmo tempo diz que ali foi se deu a formação do povo brasileiro por essa mistura entre o índio e o branco, certo? Voltando aqui um pouco aos romances urbanos, embora essa questão do romantismo, a idealização romântica, seja uma das principais características dessas narrativas, né, desses romances, o autor ou os autores do romance urbano, eles vão examinar a sociedade a partir de um ponto de vista muito crítico, de um ponto de vista irônico. E um dos temas muito recorrentes nessas obras do romance urbano é o casamento. Mas não esse casamento que a gente tem hoje, século XXI, um casamento por livre e espontânea vontade, mas um casamento por interesses, um casamento por conveniência. Além disso, no romance urbano, os heróis e as heroínas, elas são mais humanizadas do que idealizadas. A gente tem várias obras hoje que tem os heróis idealizados, né? O super-herói, o Homem de Ferro. A gente tem aqui no romance urbano os heróis e as heroínas, pessoas, carne e osso, humanizadas, que na verdade nem sempre eram burguesas, na maioria das vezes não eram burguesas, eram pessoas vítimas de pressões ou econômicas ou de pressões sociais, certo? Além disso, esses romances urbanos, eles tinham como palco principal o Rio de Janeiro do século XIX. Dentro desse palco, o Rio de Janeiro tratava-se muito, né, sobre o que acontecia naquela cidade, naquela época, as pessoas que lá viviam também, e destacam-se algumas obras como 5 Minutos, A Viuvinha, Lucila, Diva, Senhora. Perceba que aí a gente vê nomes de mulheres, então é muito comum que no romance urbano a gente tenha personagens principais, personagens femininas. Como eu já falei antes, heroínas fortes, senhoras do destino. Então, não só aquela imagem de mãe e esposa, mas donas de si, senhoras do próprio destino. É isso que a gente consegue identificar na obra Senhora de José de Alencar, né? Uma mulher dona de si, uma mulher que sabe exatamente aquilo que quer. Então, a gente tem aí essa outra visão também feminina dentro do romance urbano. Outro tipo de romance regionalista, que é aquele que nos compete um pouco enquanto nordestinos, né? Tinha um objetivo de revelar o Brasil propriamente dito para os brasileiros. Então a gente tinha um romance que tratava muito das questões regionais, as questões do sertanejo, do homem sertanejo, dos tipos também. Não só o sertanejo, mas os tipos de cada época. O Tronco do Ipê, que fala aí do homem no Rio de Janeiro, o Tio de São Paulo, o Gaúcho do Rio Grande do Sul. Então, os romances regionalistas eram aqueles que gostavam de, digamos, mostrar o típico homem de cada região, né? Aqui a gente tem alguns autores desses romances regionalistas, vocês podem ver Visconde Taunaí, Bernardo Guimarães, Franklin Távora, né? E eles, como eu disse a vocês, viam os personagens como tipos característicos de cada região, por isso que regionalista, assim como também na região Nordeste, certo? Por fim, via-se aí nesse regionalismo, no regionalista, o estético da malandragem. Era como se fosse o próprio herói
picaresco, aquele que tinha com certa malandragem, conseguia as coisas passando por cima do outro, o típico jeitinho brasileiro. Gente, por hoje a gente fica por aqui, mas na próxima a gente continua, tá bom?